Do berço ao berço. Esse termo vem sendo utilizado por alguns especialistas para definir o conceito de economia circular. Além de preservar a natureza, a população e os negócios, a economia circular possui um sistema alternativo de produção focado na redução, reutilização e reciclagem de produtos e serviços. Para entender qual o seu papel na economia e de que forma instituições e empresas estão se adaptando a essa nova forma de produzir e se relacionar com o consumo, vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe a especialista em meio ambiente da Federação das Indústrias do Estado do Rio, Firjan, Carolina Zoccoli, e o professor e pesquisador Vladimir Mota. A economia circular envolve diversas etapas, desde a sua produção até o consumo final. Dentre elas estão o design do produto e os tipos de serviços ofertados, que eliminam o descarte de resíduos e aumentam o tempo de vida deles na natureza. Quem explica pra gente é a especialista da Firjan, Renata Rocha. Vamos ver. A ideia é você pensar no design com materiais que sejam mais eficientes, você ter um desenho de produto que seja de forma modular, de forma que você consiga alterar pequenas peças e mantendo a vida, o ciclo de vida do produto ainda em atividade. E pensar dessa forma, por exemplo, você ter também questão de não só vender um produto, mas você ofertar um serviço. Então a gente usou como exemplo muita questão da luz, você não precisa da luz, você precisa da iluminação. Então pode ser também uma ideia de você alterar o seu modelo de negócio, pensando em disponibilizar, prestar aquele serviço no caso do exemplo, da iluminação. Então essas são algumas etapas que a gente pode fazer antes de só pensar na reciclagem. A economia circular coloca a sustentabilidade no centro da discussão da produção também dos produtos de uma maneira geral. Quais são as mudanças que estão acontecendo no mundo que geram esse espaço para discussão e revisão da produção dos produtos? Tem uma coisa interessante da gente perceber, que é uma mudança bem recente do comportamento do consumidor. A gente já vem falando de economia circular há algum tempo, há alguns anos. E quando a gente começou a trabalhar nesse tema, era uma coisa muito nova, muito diferente. As pessoas não entendiam muito bem aonde elas estavam encaixadas dentro desse modelo. Hoje o consumidor já se reconhece dentro desse modelo e ele já percebe que ele é uma ponta, um ator importante para fazer essa matéria, esse produto continuar circulando na sociedade. Então a demanda do consumidor, eu acho que é uma resposta para a sua pergunta, A percepção da importância desse tema pelo consumidor é que vem fazendo com que cada vez mais empresas, mais empreendedores estejam querendo mergulhar nesse assunto. E como é que isso volta para a indústria, na verdade na demanda, de baixo para cima, para pensar e repensar o processo produtivo? Olha só, tem várias maneiras disso voltar para a indústria. Quando a gente fala de indústria, a gente tem um rol imenso de tipos de produção e de produtos ofertados. Vamos falar do produto final, aquele que vai de fato parar na mão do consumidor, um móvel, um eletroeletrônico, um brinquedo. Hoje o produtor ele já está muito atento à resposta que esse consumidor está pedindo dele. Então, se esse consumidor ele quer comprar um móvel, mas ele quer entender qual a durabilidade daquele móvel, o que ele vai fazer com aquele móvel quando ele não estiver mais interessado naquele móvel, existe alguma possibilidade de refazer esse móvel, de reformar esse eletroeletrônico? O que eu faço se eu quiser passar esse eletroeletrônico para frente? Esses questionamentos já estão permeando a cabeça do consumidor. E aí a indústria tem que estar atenta a isso, porque ela tem que entender como que a marca vai se posicionar diante dessas questões. E aí começam as mudanças necessárias. Que é um pouco o que a Renata falou da questão da iluminação, Quer dizer, as empresas, a indústria que produz lâmpadas entendendo que, na verdade, ela pode ofertar o serviço de iluminação e não necessariamente só vender as lâmpadas, que isso teria um fim. Sim, a gente tem até outros exemplos, Pneus, a Michelin fazendo isso com frotas de caminhões, fazendo só, na verdade, alugando, fornecendo pneu, tem turbinas, empresas que fabricam turbinas fornecendo. Então é uma tendência, eu acho que uma realidade nova que a gente começa a ter que enxergar ela como realmente, até trazendo para uma ideia de modelos de negócios mesmo, novos modelos de negócios que vão incorporar
né, o que a gente está chamando de servitização, né, então a gente está trazendo que era uma venda de produto para uma prestação de serviços, que com isso a gente vai estar conseguindo fazer esse descolamento entre consumo de recursos naturais, geração de impactos ambientais, e mantendo um crescimento econômico. No momento que o Brasil estava crescendo, a gente estava falando do surgimento de uma nova classe média, essa ideia de o consumo estava muito elevado, né? Hoje a gente percebe com a crise econômica que isso baixou um pouco. E talvez seja o espaço aí para discutir essa questão da sustentabilidade de maneira mais efetiva. Na visão dos senhores, de vocês dois, o Brasil tem um papel importante também nessa questão da sustentabilidade da economia circular? Ele pode se tornar um ator importante nessa discussão? Acho que o mercado consumidor brasileiro ele não pode nunca ser desconsiderado, né? O Brasil é um país extremamente relevante, ele está sempre, quando se traz à tona as discussões ambientais, o Brasil ele é sempre ouvido por conta das suas dimensões, por conta da sua diferenciação cultural mesmo, né, da variedade cultural que a gente tem aqui. Então, é gente pra caramba, não dá pra dispensar esse pessoal, né? Se você está falando em nível Europa, você está conseguindo provocar uma mudança, você não pode desconsiderar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na China e na Índia. São representatividade populacional muito expressiva. É difícil você dizer, eu acho muito difícil em termos de sustentabilidade, você dizer que o brasileiro age de tal forma. Eu acho praticamente impossível. Eu acho que a gente tem grupos muito diferenciados no nosso país, até mesmo no Rio de Janeiro. O que a gente tem certeza é que essas pessoas precisam ser ouvidas. E aí, nesse sentido, tem uma pesquisa super interessante do Instituto Ethos, que trabalha a questão de consumo consciente, onde ele utilizou uma metodologia bacana para perguntar para as pessoas como que elas lidam com a sustentabilidade. Mas ele não fez dessa forma, ele não perguntou assim, você é sustentável? Você deseja ser sustentável? Porque essa pergunta te induz a uma resposta positiva. Ninguém vai dizer não desejo ser sustentável. Então ele mudou a metodologia da pesquisa e fez perguntas, eu não vou me recordar todas, mas tem uma que é muito interessante, que é, você prefere presentear ou você prefere viver uma experiência? E aí você começa a entender que as pessoas estão, de fato, em todas as estratificações sociais e econômicas, modificando, dirigindo um pouco mais para o caminho do consumo sustentável, na medida em que eles começam a responder que não é exatamente um presente físico que eles desejam proporcionar para alguém. E isso vai em várias outras questões. Então, eles não querem comprar muitas coisas, eles querem ter conforto. E aí, eu acho que a virada de chave para o empreendedor é o seguinte, como é que eu proporciono conforto de forma sustentável? Isso é que é o pulo do gato. E que é a virada de chave que a gente vai precisar para poder colocar, na verdade, a economia do país nos trilhos da economia circular. Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Carolina Zoccoli e Vladimir Mota. O mercado avança em direção a uma economia circular. E quando olhamos para esse mundo mais sustentável, já é possível identificar produtos como o celular construído de forma modular, em que o usuário pode trocar as peças do aparelho sem precisar comprar um novo, ou copos biodegradáveis e compostáveis, feitos a partir da fécula da mandioca. Na entrevista a seguir, o empresário Cláudio Bastos explica quais foram os desafios de colocar esse produto no mercado. Vamos ver. Nossa grande barreira foi mostrar aos nossos consumidores que o uso desse copo seria muito mais conveniente em termos de geração de resíduos sólidos que o uso dos copos plásticos. Isso nos levou à mudança de método de comercialização até chegarmos a um novo modelo de negócio em que nós alugávamos os copos e não mais vendíamos os copos. Nossa responsabilidade como empresária é educar o mercado, educar o consumidor. E nós, como empresários também, temos que ter a responsabilidade e o compromisso com aquilo que nós estamos entregando. Produtos de qualidade, com conformidade e de uma forma direta, não de forma indireta, de uma forma direta, nós contribuirmos de como deverá ser o descarte desse produto que nós estamos entregando.
Muitos desses produtos estão sendo feitos até para tornar o processo mais sustentável, eles são inovadores, tem muita pesquisa envolvida aí, tem muito investimento no desenvolvimento desses produtos. E aí você fala também do reflexo disso nos preços. Como é que o Cláudio fala um pouco dessa questão de como educar o consumidor, como as empresas podem fazer, né, os empreendedores que estão desenvolvendo esses produtos, para poder mostrar esses valores e tornar valor o consumo desses produtos? Em muitos dos casos, existe a necessidade de um investimento maior em tecnologia e realmente uma inovação que muitas vezes é uma inovação radical, uma inovação que realmente contempla um investimento maior. No caso de gerar o consumo desses produtos que eventualmente vão ter um custo maior, parte muito da questão dos clientes, estarem mais preparados realmente para entendendo melhor essa situação, né? Ou seja, seria uma visão de clientes ambientalmente conscientes, responsáveis, para entender essa diferença, né? Eu acho que é um estágio que a gente precisa de chegar, ainda acho que a gente está evoluindo aqui no Brasil em relação a isso, mas não posso ainda dizer que é uma maioria. A gente consegue vislumbrar já um crescimento dessa população que tem um maior interesse, um maior conhecimento, mas ainda estamos distantes de países europeus, por exemplo, nessa visão. E nessa questão do papel da academia nesse processo, né? A gente fez um evento recentemente na Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável para falar desse tema no fórum e foi muito interessante o interesse despertado em mestrandos e doutorandos. Então esse é um tema que está sendo desenvolvido e estudado na academia. Qual o papel da academia nesse processo também de mudança de modelo e de paradigma? Eu acho que o papel é crucial, na verdade, porque a gente tem que partir da academia, né, para trazer essa mobilização, né, a nível de uma forma mais ampla, mas justamente trazendo toda uma base, um embasamento para que esse conhecimento seja repassado da forma correta e que passe a gerar uma compreensão maior dos desafios, né, que são diversos. Quando a gente fala de crise ecológica, a gente vai vir aí com vários pontos. Eventualmente, alguns conseguem transpassar um pouco mais essa fronteira da academia com a sociedade de uma forma geral, como o aquecimento global. A gente vê essas questões hoje em relação à poluição dos oceanos, né? Então isso vem chamando a atenção para as pessoas começarem a se antenar mais nessa situação e nessa realidade que a gente está vivenciando e eventualmente gerar uma preocupação maior na hora do consumo também, que é o ponto importante nessa questão de aquecer essa máquina, né, de comércio, de indústria. Mas precisa um papel de sensibilização constante, né? Engraçado que, assim, tem algumas inovações que a economia circular de fato demanda que precisam ser muito disruptivas. São os novos materiais, até os novos modelos de negócio, às vezes eles demandam um tempo de assimilação, não só pelo mercado empreendedor, mas pelo próprio consumidor, sendo esse consumidor um consumidor final ou um consumidor business. Eu acho que tem uma coisa interessante que está acontecendo, que é o movimento de investimento em pesquisa pela própria indústria. Eu estou aqui no meu lugar de fala, onde eu posso passear com mais tranquilidade, eu posso falar melhor sobre isso. Mas é bem interessante porque, às vezes, é difícil de você conectar o que a academia está desenvolvendo com o que, de fato, o mercado está demandando naquele momento. E existem alguns editais que estão sendo capitaneados por empresas de grande porte, onde a empresa diz o seguinte: olha, eu cheguei aqui num ponto de inflexão onde meu consumidor está me demandando isso aqui, por exemplo, um material retornável ou um material de maior durabilidade, e eu não estou conseguindo encontrar a solução. Então, ele convoca startups, pequenos empreendedores para desenvolver a solução para aquele problema que está acontecendo naquele momento. E aí, a gente vem observando um crescente de soluções inovadoras prontas para entrar no mercado, com aquele financiamento ali garantido. E aí é muito virtuoso, porque a gente tem visto exemplos bastante interessantes, principalmente com relação a resíduos, que têm trazido bons resultados. Aqui no estado, inclusive, do Rio de Janeiro. Isso é bem importante, porque a gente, na verdade, a nível de país, a gente tem a característica de não ter esse investimento tão forte, né, em desenvolvimento, em tecnologia. E a gente trabalha muito normalmente com processo, a gente faz melhoria de processos que você não necessita, nesses casos, de uma inovação radical, uma inovação incremental. Mas é importante realmente mencionar essa questão que as indústrias começam a investir, né, através de editais e tudo mais, para poder gerar essa movimentação. Em
em termos de governo, a gente vai dar uma mergulhada nisso no próximo bloco, mas só para começar a conversar é o aquecimento. Há sempre uma resistência muito grande em relação a novas legislações que podem engessar esse processo. Mas a gente tem, quando se fala de meio ambiente, o Brasil mundialmente é considerado tendo uma legislação mais avançada. A lei de resíduos sólidos, a própria logística reversa ajudam também a movimentar esse mercado e a aprofundar esse processo de inovação? Com certeza ajudam. A gente sempre brinca que a gente não gosta de associar a economia circular diretamente com reciclagem, porque a reciclagem é só uma parte desse processo que é monstruoso, é enorme, mas é uma parte fundamental. Então, se hoje você vê uma movimentação com relação à logística reversa, então todos os atores com as suas responsabilidades, né, desde o fabricante da matéria-prima até o consumidor final, né, os titulares de serviços públicos de manejo de resíduos, todos eles com as suas responsabilidades, tendo que prestar contas dos que estão fazendo de diferente, você movimenta esse mercado, você traz ações. As ações têm que acontecer, e elas têm que acontecer agora, porque elas estão previstas na legislação. Então, sim, a resposta à tua pergunta é sim, com certeza. A questão da reciclagem, da logística reversa, impulsiona assim, a virada de chave da economia circular. Outro ponto importante dentro da política nacional de resíduos sólidos é a questão da avaliação do ciclo de vida, que também é mencionada. Realmente é importante se pensar no ciclo como um todo, né? Porque se a gente for pegar historicamente, no passado, a preocupação era o end of pipe, né? Ao invés daquela questão de você podia poluir, mas tinha na chaminé um filtro que ia diminuir, né, restringir essas emissões. E agora a visão tem que ser no ciclo como um todo, desde o início da extração, onde quer que tenha sido feita, né, a produção, o consumo e o descarte. Então isso a própria lei já contempla também, é importante, né, além de contemplar a logística reversa também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Relatório da Circle Economy, grupo apoiado pela ONU, revela que apenas 9% de toda a economia global é circular. O desafio para estimular a circularidade dos produtos e serviços ainda é grande. A Firjan identificou algumas transformações necessárias, principalmente no ambiente regulatório. Vamos ver. A gente identifica, né, durante todo o processo, né, a indústria em geral identifica alguns pontos de gargalos para estimular a economia circular. Então, por exemplo, às vezes por questões de tributação, fica mais barato você utilizar matéria-prima virgem, retirada, do que você utilizar os produtos reciclados, porque ele acaba tendo dupla tributação e aí não passa a ser vantajoso você utilizar um produto reciclado. Então, acho que vale a pena, né, uma revisão desse tipo de norma para identificar esses gargalos, para conseguir estimular com algumas ações, poucas ações, né, aos poucos, a economia circular. Em relação a essa questão regulatória, que outros temas também precisam ser vistos quando a gente fala desse caminho para a economia circular? Essa é uma tecla que a gente bate muito, porque, de fato, é necessário um incentivo maior para que a matéria-prima reciclada retorne ao mercado produtor. Não porque a indústria precise disso para assumir, mas porque o consumidor precisa ter um acesso a um produto mais vantajoso economicamente, né? A gente não estaria sendo realista se a gente dissesse que todas as pessoas do mundo vão consumir produtos mais caros porque elas têm aquela sensibilidade, né, com relação às questões ambientais. Isso não é uma verdade. É um pouco que o Haroldo Matos Lemos fala, né? Botar a economia a favor da sustentabilidade, sim, revisando esses processos e a cobrança dos tributos. Sim, até porque a máquina precisa rodar, né? A gente aqui está servindo ao ambiente, ao meio ambiente, mas a gente precisa servir a sociedade também, né? Ninguém quer voltar à Idade da Pedra, onde a gente não tinha acesso a uma série de benefícios mesmo, que a própria produção trouxe pra gente. A questão é, como é que a gente vai fazer essa conexão para que a gente, de fato, consiga readmitir. E hoje, readmitir a matéria-prima reciclada é uma questão importante, até porque, como você bem lembrou, a gente tem a questão da logística reversa. Então, a gente precisa rever a tributação que incide novamente sobre esse produto. Lembrando que essa matéria ela já pagou tributos, né? Quando ela era virgem. Então, agora ela precisa ter um benefício aí para conseguir voltar. Uma outra questão importante é a gente falar da regulação dos novos modelos de negócio.
Então, a economia circular, ela tem um espaço de criatividade muito grande, como o Vladimir falou, um espaço de inovação muito grande e novas propostas estão surgindo. A gente precisa ter uma celeridade na regulação dessas propostas, por exemplo, uso compartilhado de produtos, né, ou de serviços, né, como a gente tem hoje. A gente sempre puxa o exemplo das bicicletas, dos patinetes. Os próprios coworkings, né? Também. Espaços de coworking. Dentro de polos industriais, às vezes, você mesmo falando de duas empresas é difícil. Às vezes tem uma empresa que tem um laboratório que fica um tempo grande ocioso. Ele pode fornecer aquele espaço de laboratório para uma outra empresa ao lado, mas existem relações contratuais que precisam ser geridas. E no caso das universidades públicas também, né? Quer dizer, que tem laboratórios às vezes avançadíssimos que poderiam também estar sendo trabalhados nessa parceria e que por questões de legislação, da própria lei de inovação estadual que ainda não está em vigor, também atrapalha, né? Eu acho que sobre essa questão, eu acho que o Vladimir puxou muito bem a questão da educação. Isso também passa por política pública, né? Então, se você determina por política que a circularidade tem que ser trabalhada nas universidades, é importante, porque são profissionais que vão estar no mercado daqui a 4, 5, 6 anos e que precisam estar com essa cabeça já mais ou menos delineada para trabalhar essas questões, né? A gente pode evitar que eles só aprendam isso na hora que chega na prática. De repente, já começar a trazer essa... É um problema que a gente tem, porque, na verdade, até é tratado dentro da universidade, eventualmente, isoladamente, né? Mas não existe essa métrica de ser algo já... proposto, né, para que saiam, que exista aquela formação específica, acho que esse é um E no ponto... caso, o senhor dá aula na cadeira de engenharia, né, que na verdade são os engenheiros aí que podem desenvolver soluções para trazer a sustentabilidade para os processos. De uma forma geral, a gente enxerga, assim, infelizmente, às vezes a academia demora um pouco também a incorporar, né, esses movimentos importantes, então, eventualmente, alguns, como o meu caso, pesquisador da área, então eu, eventualmente, estou abordando o tema, mas não necessariamente os outros abordam esse mesmo tema. E a própria universidade está vivendo dentro dessa revisão de processos e discussões, né? Em relação à agenda, né, a gente costuma dizer que temas que necessitam de uma conscientização maior precisam também ter uma urgência, que pode ser determinada por eventos externos ou, às vezes, por coisas que a gente passa a perceber. E um dos casos é essa questão do lixo nos oceanos, que tem tomado um vulto e as pessoas têm discutido mais, porque é algo que é impossível não ter contato, né? Essa agenda do lixo dos oceanos pode ajudar também no processo de disseminação dos conceitos da economia circular? Aquela questão que eu falei, de enxergar o ciclo todo, né? Então, você sabe que ali o descarte no oceano é o final, né, da linha. Então, você vai começar a entender melhor todo esse processo, né, e perceber, né, de onde que está vindo esse resíduo, né, qual a origem, o que a gente pode fazer para melhorar essa distribuição, esse consumo. Através desse descarte, a gente pode fazer algum tipo de ação para não deixar chegar até o oceano. Então, isso eu acho que vai trazer realmente vai ser um motivador aí para se buscar mais essa questão da circularidade. A questão do lixo nos oceanos ela é muito tangível, né? Ela expõe. Você não pode ficar alheio a isso. Faz parte da sua vida. Você está vendo o problema acontecer. Acho que o governo federal também acabou de lançar um programa de combate ao lixo nos mares, bastante interessante, com algumas propostas interessantes, envolvendo atores diversos. Com certeza vai ser mais um motivador, né, para aqueles consumidores que já começam a se perceber diferente nessa relação com seus produtos, né, a motivarem esse mercado. E é bom para o mercado também, porque você tem empresas pioneiras que já estão propondo coisas diferentes. Esse mercado ele tem que se aproveitar desses ganchos para mostrar para os seus consumidores, olha, eu estou respondendo essa demanda aqui mesmo antes de você saber que ela existia. Eu estou te apresentando uma proposta diferenciada, sustentável, olha o valor que eu estou te entregando. Por isso eu te cobro, às vezes, um pouco mais caro, mas eu estou te entregando um valor que vai trazer um benefício que, para além do seu consumo próprio individual, é para a sociedade como um todo. E para a gente fechar o programa, no bloco anterior, você falou um pouquinho dessa questão de que a reciclagem ela é um ponto, sim, da economia circular, mas não pode ser o ponto principal. Queria só que você explicasse um pouquinho essa distinção, para quem está em casa assistindo, para que possa entender assim, que outros R's também estão envolvidos na economia circular. Olha, a gente podia ficar aqui falando o dia inteiro, né? Mas a economia circular, ela diz o seguinte,
Antes de você pensar no que você vai botar de resíduo para fora e como trazer isso de volta, você tem que pensar em novas formas de ser eficiente no uso dos materiais. Então, o benefício maior é quando você pensa, por exemplo, em virtualizar as coisas, né? A gente hoje está falando de indústria 4.0. Então, para que eu preciso? Eu preciso da coisa física ou eu consigo a finalidade que eu preciso, eu consigo de uma outra forma? Isso no business to business também tem funcionado dessa forma. Então, eu entregar o benefício da ação. Né? Eu não preciso de latas de tinta, eu preciso de paredes pintadas. Como é que eu posso ter essa relação mais eficiente com o meu fornecedor, eu como comprador? Qual é o papel do governo enquanto comprador público? Pensar em como comprar melhor também dessa forma, né? Dentro dos vários aspectos de sustentabilidade. Então é por isso que a gente fala que não é só reciclagem. A reciclagem ela é o que vai solucionar um problema, um passivo enorme que a gente tem, e tem muito trabalho pela frente, né? E a gente precisa de fato falar sobre isso, mas se a gente quer que a economia circular ela de fato se torne o mainstream, a gente precisa perceber que tem outras coisas para serem tratadas. É modelo de negócio, é virtualização, novos materiais, insumos sustentáveis e também a recolha do resíduo e o tratamento do resíduo. Que a gente, na academia, falava de alguns R's, agora eles vão se multiplicando nesse processo. Né? Eram 3, agora são 9, né? Acho que o importante nessa mudança para 9, principalmente a colocação dos consumidores, né? Como, na verdade, tomadores de decisão nesse movimento, né? E realmente é importante a gente falar sobre essa questão da reciclagem, porque a gente está num momento de um passivo enorme, como a Carolina colocou, realmente a gente tem que se preocupar muito com isso, mas é sempre bom frisar que a gente tem também muito além da reciclagem e também frisar também que a reciclagem, você tem um menor reaproveitamento, né? Então, na verdade, a gente tem que se preocupar lá desde o design mesmo, do início desse processo todo, no processo produtivo, né, coeficiência do processo produtivo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carolina. Obrigada, Vladimir. E se você, telespectador, deseja acompanhar a nossa programação nas redes, basta acessar o nosso canal do YouTube, que está aparecendo aí na sua tela. Vai lá e se inscreve. Toda semana tem programa novo para você. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.